A beleza é conhecida por valer a pena o sacrifício. Entretanto, essa expressão é mais figurativa do que corresponde à verdade da vida. Sem truques de esteticistas, maquiadores e outros mestres na orientação da beleza, não vale a pena que uma pessoa arrisque a sua saúde, especialmente no que diz respeito aos olhos. A alergia aos cílios crescidos, que será discutida mais adiante, é o resultado de um erro de um especialista ou de uma reação alérgica aos componentes. E agora vamos falar sobre isso com mais detalhes. Ao alongar os cílios, é muito importante confiar em um profissional bom e competente sobre as causas das alergias. Atualmente, quase todos os salões de beleza oferecem extensões de cílios. O procedimento é simples, indolor, garante um bom efeito visível e os custos atuais não são muito altos. Em todos os salões de beleza ou salões de cabeleireiro mais ou menos decentes, as moças podem colar novos cílios. A popularidade do serviço obriga a contratar inclusive mestres inexperientes. Daí os muitos casos de reações alérgicas após as extensões de cílios, quando as vítimas não estão à altura da beleza. Afinal de contas, acontece que o acúmulo mal-sucedido exige um tratamento subsequente de longo prazo. As principais causas de alergias são as seguintes: violação das regras ao trabalhar com o material por parte do mestre, o uso de materiais de baixa qualidade, principalmente cola, intolerância individual do corpo, incluindo a alergia do próprio cliente à cola para extensões de cílios. Para excluir os problemas das extensões de cílios pelas mãos de uma pessoa não profissional, para não sofrer as consequências, vá aos salões em que não haja dúvida sobre a qualidade do serviço e as condições sanitárias estejam totalmente de acordo com as normas e suas ideias sobre limpeza e ordem. Não hesite em pedir um certificado e perguntar a conhecidos sobre as avaliações do trabalho do mestre. No entanto, nem sempre o motivo da alergia às extensões de cílios se deve a problemas com um serviço mal executado. Os sintomas de uma reação alérgica podem estar relacionados à sua própria condição. Quem é mais propenso a reações alérgicas? As pessoas que, em princípio, são alérgicas a alguma coisa e, em particular, que são hipersensíveis a um ou outro componente ou preparação química. O componente mais alergigênico, nesse caso, é a cola com a qual os cílios são colados na pálpebra. Alergia à cola para cílios. A causa e a manifestação mais comuns do que é chamado de alergia a cílios crescidos. E não se trata dele, mas da reação que o corpo demonstra a uma droga que lhe é estranha. Portanto, uma garota está bem, sem alergias, e a segunda, mal tendo feito a beleza, retorna imediatamente ao salão com reclamações. Meus olhos estão vermelhos. Minhas pálpebras estão inchadas. A manifestação de alergias pode ser muito diferente. É assim que a cola pode causar a aparência de seus olhos, porque isso acontece. É tudo culpa do nosso sistema imunológico. O fato de a composição da cola ser estranha às substâncias do nosso corpo humano. A alergia à cola para extensões de cílios ocorre quando os componentes da cola atingem a membrana mucosa do olho, a pálpebra, são instantaneamente absorvidos pelo sangue e dão um sinal ao corpo: chegou algo estranho, que deve ser rejeitado. E o corpo começa a lutar, acionando um mecanismo de produção de anticorpos contra o estranho. Para algumas pessoas, o processo de aderência não causa nada de anormal, não há problemas e os sintomas não se manifestam, tudo ocorre sem uma reação alérgica. Em outras, porém, manifesta-se uma alergia que pode ser prolongada, causando doenças oculares e a necessidade de tratamento a longo prazo. Os fatores provocadores são, nesse caso, os seguintes: adesivo de baixa qualidade, uma reação ao látex das luvas, não uma alergia aos cílios, um erro do técnico, que pode inadvertidamente aplicar alguma solução de cola no revestimento do olho, alergia hereditária da cliente, trabalho com cílios artificiais, que causam mais reações alérgicas do que os cílios naturais e hipoalergênicos. Importante. A escolha da cola também é importante. Os salões oferecem extensões de cílios com cola transparente e preta. Elas têm composições próximas, mas a cola transparente, nesse caso, é mais segura, pois tem menos agentes corantes. Portanto, não é descabido que, ao visitar o salão, você pergunte se pode escolher um tipo de cola transparente. Em um bom salão, certamente perguntará se a cliente pode ser alérgica, se ela não tem predisposição genética para isso. Por fim, é possível verificar a reação e fazer um teste simples na forma de testes cutâneos, nos quais a alergia deve se manifestar. Como as alergias se manifestam? Existem diferentes sintomas, mas todos, como se diz, são aparentes. Diferentes manifestações de uma reação alérgica. A propósito, os sintomas manifestos podem começar a aparecer imediatamente após o crescimento dos cílios,
ou mesmo no momento da manipulação, ou depois de algum tempo. Os sinais de manifestação sintomática podem ser notados a olho nu. As pálpebras ficam vermelhas e inchadas, coceira e ardência nos locais dos cílios colados. Logo essas sensações se tornam insuportáveis e se espalham por toda a pálpebra. Os olhos ficam constantemente com vontade de esfregar, pois parece que algum corpo estranho entrou neles. Os olhos parecem secar. Há um lacrimejamento desagradável. Vermelhidão da parte branca e lacrimejamento, coriza alérgica, com secreção clara do nariz e espirros. O inchaço pode progredir dos olhos para a face. Os sintomas também podem incluir um aumento da temperatura corporal, o início de uma dor de cabeça compulsiva e uma tosse que parece surgir de nada e não desaparece nem se torna produtiva. Agora você sabe como as alergias se manifestam. Tudo isso sugere que o corpo tem um problema sério. Nesse caso, os cílios postiços provocaram um buquê de sintomas. Mas, em princípio, o problema não está nele. Importante, com alergias, o olho não dói. Se algo após a extensão o incomodar na forma de síndrome de dor, esse é um motivo para consultar um traumatologista ou oftalmologista, não um alergista. As alergias não causam dor. Pode ser uma lesão. O que fazer em caso de alergias? Mas o que você deve fazer se seus olhos estiverem inchados, vazando pelo nariz e pelos olhos? A primeira coisa que você precisa fazer rapidamente é remover os cílios postiços, bem como se livrar da cola que causa uma reação alérgica. Você não deve fazer isso por conta própria, pois, ao simplesmente arrancar a beleza artificial, você só danificará seus próprios cílios e os arrancará com a raiz. Para remover os cílios, existe um líquido especial, que está disponível nos mestres. É a eles que você deve recorrer. Na ausência de um salão de beleza por perto, você pode se livrar dos cílios com cuidado em casa. Para fazer isso, remova os cílios com um disco de algodão umedecido com creme gorduroso. Depois disso, é necessário enxaguar bem as pálpebras e os olhos com água limpa ou infusão de camomila. Tente deixar os cílios em repouso por alguns dias e não use cosméticos. Se os sintomas não desaparecerem, você precisará procurar um alergologista para descobrir a causa da doença e receber tratamento. No caso de alergias persistentes, é necessário consultar um médico. Como tratar? O médico geralmente prescreve testes para identificar o alérgeno e informa o que tratar em cada caso. Além disso, o médico prescreverá o seguinte regime de tratamento: antihistamínicos intravenosos, geralmente prescritos nesses casos: Suprastin, Tavogil, Diazolina e outros antihistamínicos semelhantes. Muitos pacientes, ao tomá-los, queixam-se de sonolência e depressão. Entretanto, o médico pode prescrever medicamentos mais modernos que não causem dependência e não produzam efeitos colaterais nos olhos, colírios, entre os quais há os com conteúdo antibiótico, por exemplo, levomicetina ou albucid, Vizino e medicamentos similares, indicados para microtraumas. Tratamento adicional com remédios populares. Os remédios populares comprovados são compressas com discos de algodão com suco de aloe vera e calanchoa nos olhos. Aplique essa compressa em discos de algodão. Também são boas as loções de queijo cottage, o enxágue com chá de camomila, e infusões de tomilho, calêndula e outras ervas com efeito antisséptico e calmante. O procedimento para sobrepor cílios artificiais é bastante simples, e a percentagem de mulheres que o fizeram com sucesso é incomensuravelmente maior do que aquelas que sofreram para melhorar sua aparência. Portanto, não recuse a oportunidade, mas antes selecione cuidadosamente o salão, o mestre, e lembre-se também de que você não tem nenhuma contraindicação para isso. Seja bonito e saudável.